Gente, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo aqui mais um vídeo, dessa vez sem mostrar o meu rostinho. Mas eu acho que fica melhor aqui, vocês acompanharem os slides, tá bom? Então, hoje a gente vai falar delas, né? Claro, Florence, a precursora da enfermagem moderna, e Anna Nery, a mãe dos brasileiros. Então, vamos lá. Florence Nightingale, uma mulher que morou com seus pais, né, toda a sua vida. Então, seu nascimento em 1820 até sua morte em 1910. Aí a imagem, tá? Ela tinha um legado, né? E o legado dela era poder ajudar as pessoas. E tudo começou quando ela tinha essa ideia de que tinha que ajudar as pessoas. E um dia ela dormiu, teve um sonho. Ela fala que isso foi um chamado de Deus e que esse chamado ela poderia estar ajudando as pessoas de alguma forma. E que forma seria essa? Nesse período estava acontecendo a Guerra da Crimeia e ela tinha uma vontade muito grande de participar como voluntária, né? Florence, que veio de uma família rica, ela tinha o meio dela eram de pessoas de influência, né? Pessoas que eram artistas, filósofos, médicos. Então, ela sabia de física, ela sabia de tudo que você perguntasse, ela sabia. E ela era muito inteligente, estudava muito. Então, ela já tinha entendimento, ela era visionária, já tinha entendimento de práticas de saúde, sem ao menos ter estudado, né? De limpeza, higienização. Então, tudo isso ela botou em prática quando foi aceita a participar como voluntária, né? Lá na Guerra da Crimeia. Então, tudo começou assim. Preocupada com as condições de saúde dos mais pobres, anunciou sua decisão em 1845, provocando raiva e rompimento, principalmente com sua mãe. Por quê? Naquele período, as mulheres elas eram criadas, principalmente as mulheres que vinham de uma família de referência, que era dela, né? Elas eram criadas para cuidar da família, né? Gerar filhos, cuidar dos filhos e do marido. Só que Florence ela não pensava dessa forma. Por quê? Ela achava que aquilo era muito pouco para ela, mas para o tempo que ela vivia, 1845, isso daí, uma mulher que falasse isso, ela iria ser apunhalada, ninguém ia aceitar. Então, desculpa, quando sua mãe, ela falou isso para os seus pais, o pai, ele não quis aceitar, mas engoliu, né? E sua mãe, ela brigou com Florence, inclusive quando Florence foi para a guerra, ela foi brigada da mãe, né? As duas romperam relação nesse período e infelizmente, né, ela foi com essa pendência na vida dela, mas no final trouxe um legado, né, e tudo se transformou, não só o legado de enfermeira, mas que cuidou dos pacientes, dos soldados e que modificou tudo, mas um legado que mudou a vida da mulher, né? Então, tudo isso fez muita diferença lá na frente. Aqui. Precursora da enfermagem moderna, voluntária da Guerra da Crimeia em 1854, quebra preconceitos existentes sobre a participação da mulher no exército. Imagina só, naquele período, uma mulher, né, uma mulher rica, participar como voluntária de uma guerra, né, no meio de tantos homens. Imagina o quanto de preconceito essa mulher não sofreu, né? Então, não teve preconceito certo para que ela não quisesse fazer tudo que ela tinha em mente, né? E tinha no seu coração, que era o legado de poder ajudar as pessoas mais necessitadas.
Aqui, ó, proporcionou mudanças de comportamento na sociedade em relação à ocupação para a mulher. Ela mostrou que as mulheres poderiam sim trabalhar, poderiam sim estar no mercado de trabalho, e isso mudou muito, mudou, que até hoje nós buscamos o nosso lugar, né, o nosso papel como profissional. E na enfermagem quem deu o passo inicial foi Florence, né? Ela fez muitas mulheres terem um novo comportamento e de não ser dona de casa e poder trabalhar e ser um novo braço para a família, né? Então, com suas teorias ambientalistas, né? A teoria da ventilação, o ar puro é o que faria os pacientes melhorarem a respirar, a troca de ar, né? Iluminação, claro, para poder observar melhor sujidade e avaliar, examinar os pacientes. O calor, ela fez com que abrissem as janelas, né? Na verdade não tinham janelas, ela queria que abrisse o espaço para que entrasse um ar, um vento, e os pacientes tivessem uma melhor qualidade de vida naquele ambiente. Limpeza, com certeza a limpeza. Ruído, que imagina só, o paciente está se tratando e está escutando barulho, zoada. É por isso que no hospital tem a mulher, né, fazendo aquele sinal de silêncio, porque é um ambiente que a pessoa precisa é uma reabilitação, então a pessoa precisa ter paz, né? Paz, um ambiente limpo, um ambiente que seja ventilado, então tudo isso é necessário. E a questão do odor, né? Ela fez uma limpeza no lugar para que as coisas ficassem limpas e não subissem odores, os pacientes também tomando banhos. E a questão da alimentação, que é extremamente necessário nesse período de reabilitação, de evolução do paciente. Tudo isso é muito necessário para uma evolução positiva do paciente. Aqui, de acordo com Florence, a enfermeira deve estar sempre limpa e deve ter o cuidado de lavar as mãos frequentemente durante o dia. Olha só, né? Onde a gente veio bater. Lavagem das mãos. Para vocês terem ideia, vocês vão participar de uma aula de semiologia que é só de lavagem das mãos. Hoje, com essa epidemia, né, do Covid-19, a gente vê a grande necessidade da lavagem das mãos e que as pessoas não têm nem ideia o quanto isso faz mudança faz uma mudança em nossas vidas. Então, não só na saúde, mas no nosso dia a dia, atualmente em que estamos vivendo, vamos lavar as mãos, minha gente, e ter bastante cuidado e saber realmente como é que se lava as mãos, tá? Então, para Florence, já naquela época, veja só, ela já tinha essa visão de que a limpeza e a lavagem das mãos era essencial para a enfermeira, né, no cuidado com o paciente. Florence Nightingale, a Dama da Lâmpada, ficou conhecida porque no período da noite ela passeava, né? Passeava, eu quero dizer que ela andava ao redor dos acampamentos para poder estar observando seus pacientes, né? Se tinha alguma coisa de errado, se alguém estava precisando de alguma coisa, tá? Então, a lamparina auxiliou ela nesse período, durante a noite, para a observação dos feridos, questão da iluminação. Florence voltou para a Inglaterra como heroína em agosto de 1857. Faleceu em 13 de agosto de 1910, deixando legado de persistência, capacidade de compaixão e dedicação ao próximo. Estabeleceu as diretrizes e caminho para a enfermagem moderna. Quer dizer, hoje em dia a gente fala da questão da enfermagem humanizada, né? Então, em outras condições, hoje a gente prega
para a enfermagem humanizada, para que as pessoas tenham mais humanidade para cuidar dos pacientes e não vejam eles como máquina, né? E isso eu deixo para vocês. Cuidem dos seus pacientes e tenham compaixão, porque a partir do momento que você está dentro de uma assistência, de um hospital, trabalhando como enfermeiro e você tem seus pacientes e sua equipe, o paciente ele não pediu em nenhum momento para estar ali, né? Você fez essa escolha de estar ali, então é essencial que você trabalhe com amor, principalmente com humanidade. É necessário. E aqui vamos falar dela, né? Ana Justina Ferreira Neri, que ela mais conhecida como Ana Neri. O Neri veio do seu esposo, né? Então, filha de José Ferreira de Jesus e Luísa Maria das Virgens. Ana Justina Ferreira nasceu em Cachoeira, na Bahia, em 13 de dezembro de 1814. Casou-se aos 23 anos com Isidoro Antônio Neri, capitão da fragata da Marinha. Então, a história de Ana Neri foi parecida, mas ao mesmo tempo bem diferente. Por quê? Porque Ana Neri, ela já era casada, né? Então, Ana Neri, aos 26 anos, ela ficou viúva. E a partir daí ela cuidou dos seus 3 filhos, Justiniano Neri, Antônio Pedro Neri e Isidoro Antônio Neri, filho, né? Ela cuidou dos seus 3 filhos sozinha. E naquele período, uma mulher cuidar de 3 filhos sozinha, era extremamente difícil. E não foi para ela, né? Então, com o passar do tempo, os seus filhos foram chamados para participar da Guerra do Paraguai, né? Então, vejam só. Criou sozinha os 3 filhos, Justiniano, Isidoro e Pedro. Os 2 primeiros tornaram-se médicos e o Pedro Antônio militar. Então, vocês podem perceber, né? O legado de Ana foi que ela se achava sozinha e queria poder fazer algo de bom para as pessoas, mas estando próximo de seus filhos. Então, Ana, ela também pediu para que pudesse participar como voluntária enfermeira lá na Guerra do Paraguai, né? Foi aceita, claro. Os filhos de Ana Neri foram convocados para lutar no campo de batalha, sensibilizada com a separação, no dia 8 de agosto, né? A partir do momento que ela se separou dos filhos, que eles foram para o campo de guerra, escreveu ao presidente da província oferecendo-se para cuidar dos feridos de guerra, lá na guerra. Então, ela foi aceita, gente, foi aceita. Acredito que vocês tenham visto o filme, né? Agora deu uma esquecida, mas eu vou lembrar o nome do filme. Então, aqui, foi a pioneira da enfermagem no Brasil, tá? Quem deu o pontapé inicial foi Ana Neri. Prestou serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção, Corrientes e Humaitá durante a Guerra do Paraguai. Então, ela deixou seu legado também lá. Ficou conhecida como a mãe dos brasileiros. Apesar da falta de condições lá no campo de concentração, Ana Neri chamou a atenção por sua dedicação ao trabalho como enfermeira, né? Ela também viu essa questão da higienização, da limpeza, de separar grupos de pessoas para estar cuidando dos pacientes mais necessitados, do mais leve ao mais grave, separando grupos. Então, tudo isso, facilitou a evolução dos pacientes nesse período. Limpeza também, higienização, separou uma pessoa para cortar os cabelos, outra pessoa para dar medicações, outras pessoas para verificar os pacientes. Então, cada um de acordo com o que ela pedia. Ana montou uma enfermaria modelo em Assunção, Paraguaia. No final da guerra, em 1870, Ana voltou ao Brasil com 3 órfãos de guerra. O que é isso? Então, há pouco eu falei que Ana ela foi para ficar perto dos filhos, mas infelizmente seus filhos vieram a morrer, né?
porque infelizmente não deu certo para eles, né? Então Ana voltou devastada. Ela voltou com legado, foi homenageada, né, quando voltou, porque ela ficou conhecida como a mãe dos brasileiros, e isso foi de extrema importância. Uma mulher que chegou sozinha, né, uma mulher que foi para lutar, foi para poder ajudar os mais necessitados também, ficar próxima dos seus filhos, e ela pensava o quê? Em voltar com os filhos. Infelizmente isso não aconteceu. Imagina só como essa mulher voltou devastada, né? Imagina. Foi homenageada com a medalha geral de campanha e a medalha humanitária de primeira classe, né? Dom Pedro II, por decreto, lhe concedeu uma pensão vitalícia. Ela recebeu todo esse prêmio, né? Essa pensão vitalícia. Acredito eu que isso não preencheu o seu coração devido à morte dos seus 3 filhos, né? É óbvio que ela fez mudança, né? Tanto por questão humanitária quanto para as mulheres brasileiras. Claro, tudo isso mudou devido a Ana, mas a morte dos seus filhos realmente foi devastadora. Ana Justina Ferreira Neri faleceu no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880. Carlos Chagas batizou o nome de Ana Neri, a primeira escola oficial brasileira de enfermagem, em 1926. O Dia do Enfermeiro é comemorado no dia 12 de maio, tá? E é isso, eu deixo esse legado aqui de Florence Nightingale, a precursora da enfermagem moderna, e Ana Neri, a mãe dos brasileiros, como ficaram conhecidas. Espero que gostem. Tchau.